Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essas foram as palavras da bem-aventurada Virgem Maria, quando recebe a visita do anjo Gabriel, informando que ela seria mãe do Salvador, que ela conceberia o Salvador. Por que eu estou começando o vídeo com essas palavras? Porque aquela jovem, na sua pureza, na sua inocência, praticamente infantil, que não tinha nem noção do mínimo do sofrimento que ela ia passar, de todas as dificuldades que ela ia enfrentar, e ainda assim, apesar de todos os medos, de todos os receios, de todas as dúvidas, ela aceita esse desafio. E quando ela aceita esse desafio, na sua inocência, ela pergunta como isso vai acontecer se eu não conheço o homem, Então, acontece o processo que a ciência chama de partenogênese, O que é a partenogênese? É a concepção, de uma criança somente com o lado feminino, somente com o gameta feminino, sem a presença do masculino. A ciência chama isso de partenogênese. E existem alguns pouquíssimos, raríssimos casos dessa ocorrência, desse fato, e um deles é a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, que nós celebramos nesse final de semana agora que passou, a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, o momento em que ela engravida pela ação do Espírito Santo. Por isso, ela não é uma mulher qualquer, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, Porque ela gerou o Salvador do mundo. Então, se até a terra que Jesus pisou é chamada de Terra Santa, imagina o ventre que o gerou, Então, jamais Deus permitiria que uma mulher qualquer fosse mãe do filho dele, fosse mãe do Salvador do mundo, Jamais. Então, eu volto aqui a defender o amor, a presença e a intercessão viva, real, verdadeira e amorosa de Nossa Senhora. Nós temos uma mãe que zela por nós, que nos ama, que cuida e que intercede por nós com todo amor e carinho. Então não desprezemos o amor dessa mãe. Não escolhamos ser órfãos de mãe, porque tem muita gente que rejeita o amor da mãezinha do céu e escolhe ser órfão de mãe. Então não escolha ser órfão de mãe, porque ela foi preservada do pecado original, que é o pecado que vem lá de Adão e Eva, justamente para que fosse mãe do nosso Salvador, para que por meio dela nós tivéssemos o seu filho aqui nesse mundo e que os nossos pecados fossem redimidos, apesar de nós não merecermos. Porque quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou junto. Toda a humanidade perdeu junto a graça que Deus tinha reservado para o ser humano. Então, assim como Jesus é chamado de novo Adão, porque ele vem para resgatar a humanidade, para libertar a humanidade daquela culpa que Adão trouxe ao ser humano, por isso ele é chamado de novo Adão, porque ele é aquele que vem para resgatar a humanidade do pecado de Adão. Assim também Maria, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, ela é a nova Eva. Assim como seu filho Jesus é o novo Adão, ela é a nova Eva. Por quê? Porque ela é chamada por Deus e abre mão da sua própria vida para viver a vida e os planos de Deus para a humanidade. Por isso que depois de Deus, nesse mundo, ninguém é maior que ela, porque não existe graça maior e amor maior do que poder gerar no próprio ventre o Filho de Deus, Então, se você não consegue crer ou não deseja mesmo crer, no mínimo, respeite a sua mãe,
porque ela é mãe da humanidade. Ela não é mãe só dos católicos, ela não é mãe só de quem acredita nela. Não, ela é mãe da humanidade. Então, independente de crer ou não, independente de aceitar receber o amor e a intercessão dela ou não, acima de tudo, respeite a sua mãe, porque você tem uma mãe. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos reviverão, né? A Bíblia nos diz isso. Então, e essa sobrevida, essa nova vida trazida por Cristo só foi possível pelo sim de Nossa Senhora. Porque Deus poderia ter trazido seu Filho de muitas outras formas e poderia até mesmo ter salvado a humanidade de outra forma, que não fosse trazer o seu Filho até nós, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas o amor dele foi tão genuíno e tão grande pelo mundo e pelo ser humano, que ele não só doou seu único filho amado a nosso favor, como ele também quis que esse filho viesse ao mundo por meio de uma mãe. Então, nada mais justo e puro e até mesmo necessário do que nós honrarmos e valorizarmos essa mãe, que é a nova Eva, que ajudou profundamente a Deus a salvar a humanidade por meio de seu Filho Jesus. E que quando as dificuldades vierem, nós possamos olhar para elas, olhar para os problemas, olhar para as decisões, quando nós tivermos que tomar uma decisão difícil e dizer: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Fique na paz.